Hoje eu vivo com o meu Senhor, porque o meu Senhor me ortogou. Esse dia, no dia que ele me abraçou, eu fedia a pecado. E hoje eu exalo o cheiro do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, Aleluia. Glória a Deus. deixa se abraçar, meu irmão. Todas as vezes eu tenho que dizer incansavelmente: Jesus está voltando. Vamos nos preparar mais e mais para passar pela porta estreita. Jesus está voltando. Esse é o nosso grito de guerra. Então não é sobre Ele o. explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai, juntamente com meus irmãos, Pai, irmã Marineide, o Fábio, e todos aqueles que tiverem oportunidade, Senhor, de estar nos assistindo, nos ouvindo. Juntamente contigo, Pai, porque eu sei, e repito todos os dias, que onde estiver dois ou mais, reunidos em Teu nome, Senhor, com um propósito, o Senhor está no meio de nós. E eu creio na Tua palavra, e por isso, Senhor, estamos aqui nesta manhã, estudando-a, querendo saber mais e mais, Senhor, sobre os Seus ensinamentos, para podermos, Senhor, transmitir, Senhor, aos nossos irmãos, às pessoas que o Senhor colocar em nossa frente, Senhor, e que forem tocados pelo poder do Teu Espírito Santo. Enche-nos, ó Pai, da Tua graça, da Tua unção, cobre-nos, ó Deus, com Teu manto, nos reaviva, Senhor, todos os dias, Pai. Dá a nós entendimento e sabedoria espiritual. Nos capacita, Senhor, a estar na Tua obra, Senhor, para que possamos agir assim como a irmã Marineide no velório, Senhor, e citou as palavras que o Senhor colocou em sua boca, Pai. Que possamos estar sempre prontos, Senhor, como Abraão. Eis-me aqui, usa-me a mim. E queremos lhe agradar, Senhor. Sabemos, ó Pai, que por mais que fazemos, ainda estamos fazendo pouco, Pai. Mas o Senhor conhece o coração de cada um de nós, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, abre a nossa mente, Pai, abre o nosso entendimento, que nós queremos mais de Ti. É isso que eu peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Amém. Gênesis capítulo 25. Abraão casa com Quetura, Setura, e tem filhos dela. Como é que pode, né, irmã? Você vê que coisa? Depois de mais de 100 anos de vida, o homem casa de novo e tem filhos e filhas. Hã? É extraordinário esse nosso Deus, né? O Deus do impossível faz possível todas as coisas. Por isso que a gente não pode nunca desistir, nem desacreditar. O versículo 1 nos diz assim: E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Setura. E gerou-lhe Zilrá, Joxá, Medá, e Midian, e Gibaque, e Suá. E Joesá gerou Sebá e Deda, e os filhos de Deda foram Assurim, Letussim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efa e Éfer, e Enoque, e Abida e Elda. Estes todos foram filhos de Setura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes. E, vivendo ele ainda, despediu-os
o seu filho Isaque ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias e anos de vida de Abraão, que viveu 175 anos, 50 anos a mais que Sara viveu Abraão. Abraão morre, e Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no canipo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente a Mamré. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Aconteceu depois da morte de Abraão, e Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava junto ao poço de Lairoi. Aí vamos agora ler a respeito dos descendentes de Ismael. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, a egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nabaiote, depois Quedar, e Abeel e Mibsão, e Mismá, Eduma e Massá, Edá, e Tema, Getur, Nafis e Quedema. Estes são os filhos de Ismael, e a estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes, segundo as suas famílias. E estes são os anos de vida de Ismael. 137 anos ele expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Ávila até Sur, que está em frente do Egito, indo para Assur, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Descendentes de Isaque. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padarã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse-se, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O nascimento de Esaú e Jacó. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido cabeludo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão, perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque e Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo,
e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, deixa-me, peço de comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer de fome, para que me servirá logo a progenitura. Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu-lhe sua primogenitura a Jacó. Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e este comeu, e bebeu, e levantou-se, e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua progenitura. Amém? Passagem, né? Interessante que a Bíblia nos revela e que nós possamos aqui aprender mais alguma coisa e meditar sobre aquilo que vimos aqui, ouvimos e lemos, e explanar e tirar algo proveitoso disso tudo, né? A começar aqui pelo a morte de Abraão, depois que ele casou-se de novo. A Bíblia relata aqui, eu quero ter uma certeza do que estou dizendo. Abraão tomou outra mulher e o seu nome era Setura. E gerou-lhe, quando a palavra fala gerou-lhe, então quer dizer que são realmente filhos de Abraão. Não há dúvida disso, certo, amados? A minha Bíblia, pelo menos, relata isso. Ó. E gerou-lhe Zinra, e Joesá, Emedá, e Midian, e Gisbaque e Suá. Você pode ler a sua Bíblia aí para mim, Fábio? Irmã Marinete também pode ler essa parte aí. Eu gostaria de ouvir de vocês aí. Né? Desposou Abraão outra mulher. Chamava-se, aqui fala Quetura para mim. Ela lhe deu à luz a 6 filhos aqui, ó. Tinrã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Muito bem. Era isso que eu queria ouvir também. E a sua, como fala, irmã Marineide? Oi, irmão Mário, é a mesma coisa. Aqui o Fábio já leu, né? Ela deu à luz a Zirã, a Jaquissã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. É Joquissã isso mesmo. gerou Sebá e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Então, bora para lá. Deixa essa genealogia, a gente já sabe todos eles, que é difícil da gente falar, mas tudo é a mesma coisa. A tradução, acho que toda a Bíblia, acho que a tradução é a mesma, é o mesmo nome, não muda nada, né? Só é Sim. a pronúncia, é a pronúncia. Agora, Então, a interessante gente. aqui. Pode falar, dona Maria, desculpa. Não, pode dar Não, é porque continuidade. eu li numa Bíblia também que o nome dessa mulher era Quetura. E aqui na minha Bíblia está Setura, C de É, cebola. é. Ah, que interessante aqui Aqui que foi o cultura. interessante que o Abraão ele deu todos os bens dele para Isaac, né? É, E eu achei interessante também que no 6 aqui fala, porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes. Então Abraão tinha outros filhos com outras mulheres também, né? Não foi só Então, com... aqui não fala, mas fala que ele tinha concubinas, ele teve outras mulheres, né? É, Depois e que
As Depois de, concubinas eu eu não. acho que ele foi fiel o tempo que ele estava com Sara. Ele teve só, quer dizer, ele teve Agar, né? Porque Sara permitiu que a Bíblia relata, né? Agora aqui a Bíblia já relata que ele teve outras concubinas. Então ele teve outras mulheres, além de Sara, Ketura e Agar. É, ele fala aqui no chat GPT que a Ketura, bom, Agar, né? Era uma concubina, né? Mas Ah, de consciência ali de Sara. Mas essa Ketura aqui provavelmente era uma outra concubina também, né? Então essas são as concubinas que a palavra aqui está se referindo. E, e é interessante, né? Que ele deixou todos os bens que ele possuía, tudo o que possuía a Isaac, né? Porém aos filhos, né? De Quetura e aos filhos e a Ismael também, né? Ele deu presentes, né? Ele deu presença, é, ainda em vida. Os separou de seu filho Isaac. E engraçado também que ele separou, né? Esses filhos o filho da promessa, que era o filho de Sara, né? Dos demais filhos, né? Esses demais filhos ele enviou às terras né, do Oriente aqui, né? Isaac foi o único que realmente era o filho da promessa ali, que foi é, preservado ali, herdou né? tudo, Separado. pai. Interessante. Abraão inspirou, no versículo 8 fala que ele expirou e morreu em boa velhice, velho, farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Sepultaram ele no mesmo campo, né, que ele havia comprado, né? E interessante é que Ismael estava presente no seu funeral, né? Aqui fala que sepultaram no Isaac e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu que estava em frente a Manré. Então, Ismael estava presente também no sepultamento de Abraão. Isso mostra Ele foi que Abraão provavelmente manteve um relacionamento com Ismael, né? Continuou cuidando, né? De certa forma, sim, sim. né? Vivia em paz ali entre eles, né? Embora estivesse distante, né? Eles não era tão perto, era distante, porque ele estava em outra terra, além do deserto. Mas Deus abençoou Isaac, seu filho, e habitavam Isaac junto ao poço Lairoi. Aí, aqui no 12, a Bíblia já parte para os descendentes de Ismael. Você vê que Ismael, da outra eu estava vendo aqui na televisão, né, que o presidente dos Estados Unidos estava lá estava lá negociando com o povo de Ismael, os árabes. Fizeram grandes negócios, não sei se você chegou a ver. Venderam aviões, os aviões mais modernos dos Estados Unidos estavam vendendo para o povo lá os árabes. E o Pentágono não estava muito aceitando muito isso, não, mas teve que aceitar, né? Porque o, o povo árabe não se dá com o povo israelense, o povo de Israel. Então, eles estavam dizendo que eles queriam que Netanyahu liberasse para que o povo da Palestina fosse independente, né? Fosse consagrado uma nação. Mas Netanyahu não aceita isso. Então, há esse desentendimento entre eles. Caso sério. Mas isso é uma outra coisa. Aqui a gente vê os descendentes de Ismael, né? Os 12 tribos. Depois, mais à frente, vai se aprofundar um pouquinho mais, né? Essa linhagem aqui, mas como o senhor comentou aí, né? Esse aqui é o povo árabe, né? Né, Sim, são os descendentes de Ismael ali.
E essa briga começou lá atrás, né? São muitos muitos anos anos aí. atrás. É. Aqui depois vem a descendência de Isaac. E eu achei interessante porque Isaac conheceu Rebeca quando ele tinha 40 anos e o filho dele nasceu só aos 60. Olha que interessante, né? Pois é, rapaz, você vê? Rebeca era O filho estéril dele. também, né? É, Rebeca era estéril. Ficou 20 anos ali. É, ué, Fábio, é aqui, o que eu estou vendo aqui e me regozijo em Deus, né? Assim como Sara, ela tinha aquele desejo, né, de ter o filho, aí veio o filho da promessa em Sara, aí já veio a descendência de Isaac. Olha que a Rebeca, a Bíblia relata que Rebeca era estéril, né? Para você ver como é as coisas de Deus. Deus é lindo, Deus é tremendo. E assim, ele dá continuidade do milagre e do poder de Deus na vida daquele povo, né? Como Isaac ele orou, a Bíblia relata no 21, né? Que Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? Imagino, viu? Porque, ó, vou te falar uma coisa: o bebê, quando começa a movimentar a barriga da gente, a minha doía. Quando eu estava grávida, e a minha filha rodava muito na minha barriga e doía a minha barriga. Agora imagine dois da barriga de Rebeca lutando para você ver como é que dá a continuidade da, da geração, né, amados? E aqui relata que ela chegava a interrogar por que está acontecendo isso comigo. E ela foi consultar o Senhor e o Senhor lhe respondeu: duas nações estão no seu ventre, dois povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais servirá o mais moço. Gente, olha o que Deus faz, né? E essa mensagem aqui é para a gente se regozijar em Deus e ver como é que acontece a situação. Agora, imagino eu, a Rebeca, né? Era a primeira barriga dela, dois filhos, nasceu aqueles gêmeos, que aí vai dar continuidade aqui para a gente ver e cada um comentar o que sente no seu coração e o que Deus tem a falar a cada um, porque nós estamos aqui, nós somos vasos de Deus, somos porta-voz de Deus, não estamos só aprendendo do Senhor, mas também transmitindo, porque esse nosso devocional é global. Então, eu creio que quem está do outro lado da telinha vai entender o que é que Deus quer falar com cada um que vai lá tá vendo. E cumprindo os dias para que desse a luz, eis que havia gêmeos no ventre. Nasceu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Imagine, gente, de pelo. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú. Gente, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu a luz. Gente, que lindo, viu, gente? Que lindo. interessante, né? Nasceu um cabeludo em vermelho, quer dizer, o menino era ruivo, né? Os cabelos nasceram todo vermelho praticamente, ele era ruivo. E o outro, normal, Jacó. E Jacó segurou, nasceu segurando a canela de Esaú. Ah, meu Deus. Já começou ali, né? Mas Deus já tinha falado, né? Já tinha falado que sairia ali duas nações, né? E o maior, e o primeiro será o último, o maior será o menor. Enfim, são os propósitos já de Deus, já estão designados na vida de cada um de nós, viu, amados?
Deus tem um propósito em cada uma de nossas vidas. Ele já escreveu antes o que haveria de ser, e ele fala que o povo e o maior servirá ao menor. Depois a gente que vai ler amanhã, depois a gente vai ver a luta de Jacó com o seu irmão, né? O irmão fica com ódio dele, porque ele vendeu a progenitura, ele não conseguiu entender o porquê daquilo, né? Mas as coisas de Deus são coisas sérias, amados. São coisas sérias. Ele era o primogênito e o primogênito tinha direito de receber a bênção. A bênção era sempre para o primeiro, né? Mas aí mudou-se. Por quê? Porque ele vendeu por irmão. Deus presenciou aquilo. E depois Rebeca também, ela teve uma parcela de culpa nisso aí, porque ela amava mais um filho do que o outro. Havia entre olha só que interessante isso, gente. Rebeca amava Jacó e Esaú, e Isaac amava Esaú, porque Esaú era caçador, trazia caça, carne, era um menino mais valente, tinha os seus, né, seus afazeres que agradavam ao pai. Enquanto o outro, eu não vou dizer assim afeminado, mas era mais chegado à mãe, entendeu? Estava sempre na companhia da mãe, e a mãe gostava mais dele. Então, na hora de receber a bênção, a mãe colaborou para que Jacó fosse abençoado no lugar de Esaú. Então houve essa... Ela pagou um preço muito caro por isso, porque ela mesma nunca mais voltou a ver seu filho. Foi um preço alto que ela pagou, por ter ajudado a Jacó a receber a bênção no lugar do irmão. Mas são coisas que Deus já tinha preparado, né? Já estava tudo certo, que a gente vai ver aqui no caminhar, no frigir dos ovos aqui. Tamires, gostaria de falar alguma coisa? Ruth, está com oportunidade. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Eu Paz do estava aqui Senhor. observando que quando, quando as coisas é com propósito, tudo é mais difícil, né? Tudo é mais complicado, porque Sara, ela também era estéril, né? E aí Deus concedeu só um filho para ela, né? E quando vem, né? Quando o seu filho nasce, a esposa dele vem com o mesmo problema, né? Mas às vezes o problema que veio na vida dela foi para quê? Foi para ele buscar, né? Porque aqui a Bíblia diz que ele buscou para poder Sara ou para poder Rebeca gerar, né? E por causa disso, Rebeca veio gerar. Então, muitas vezes na nossa vida vem algo difícil, às vezes a gente acha que é prova, que é isso, que é aquilo, mas às vezes é algo que Deus quer que a gente faça, que a gente não está fazendo. Porque tudo tem propósito. As coisas de Deus não é fácil. Se fosse para ser tudo fácil, por que ia existir o inferno? Não precisaria, né? Era facinho, pronto. De qualquer jeito a gente subia. Mas as coisas de Deus não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, né? Isso aqui que me chamou a atenção, porque as coisas de Deus tem que ser difícil sim, né? Não tem que ser, né? Tem pessoas que falam sobre pró-tribulação, pré-tribulação e pós-tribulação, que é um pouquinho até difícil de compreender isso. Mas eu acredito
que vamos passar pela tribulação. Porque se fosse tão fácil, por que ia existir, como eu falei aqui agora, o inferno? Por que ia existir essas provas? Não, Deus tem que ver. Eu sei que Deus sabe de tudo, Deus contempla, Deus sabe o nosso coração, Deus sabe o que a gente vai fazer amanhã, o que a gente vai fazer depois, o que vai acontecer futuramente, Deus sabe. Mas Ele quer ver também a nossa reação. Ele quer ver nosso jeito, se realmente vamos servir a Ele, vamos estar aos pés dele, se realmente nós não vamos negar a Ele quando chegar o momento, quando chegar a tribulação. Então as coisas não é fácil, não pode ser fácil. Não pode ser muito fácil. Porque tudo que vem fácil, vai fácil. E nada que é fácil é bom. Nada que é fácil é bom, né? Um exemplo. Tem o homem, né? Se ele conseguir uma mulher fácil demais, ele não vai dar o valor que ele deveria dar para ela. Então, como o povo diz, né? A mulher ela tem que ser difícil para poder o quê? O homem dar o certo valor para ela. Então, é a mesma coisa. Se as coisas de Deus for fácil na nossa vida, a gente não vai dar o valor devido. Possa ser que se fosse fácil Rebeca dar o filho, né? Ele não iria reagir assim, dessa forma. Mas foi ao contrário, ele reagiu de uma maneira, né? Boa, que fez com que Deus ouviu as orações dele e fez com que Rebeca, né, concedesse os filhos, que lá na frente foi grandes nações, independente ali do que aconteceu. Mas Deus tinha o propósito dessas duas nações, de Jacó e de Esaú. Aí me vem também na mente, na memória, o propósito de Ana. Ana e Samuel, né? O profeta Samuel. Ana, Deus, ele fechou a madre dela. Ela não era estéril desde nova. E caiu aqui a Thaís. É a internet daqui, tanto da ilha como de Valência, está muito oscilando, está ruim, desde ontem. Já tem 2 dias, 3 dias hoje que está assim. Mas Deus não gosta de coisa fácil. Sempre falei e continuo falando. Deus, ele requer de nós que a gente se esforce para ter. Porque se fosse fácil, ele não enviava Jesus para morrer na cruz com preço de sangue. Tamires Desculpa Dias. rapidinho, foi porque recebi aqui esse número desconhecido, atrapalha qualquer pessoa, né? Aí me tirou Aí eu aqui, né? estava crendo que da internet, porque aqui na ilha tá ruim. Tem 3 dias a internet ruim. Aqui tá boa, porque quando alguém liga para mim, automaticamente me tira da sala, né? E Ana, ó o que Deus fez, travou ali a madre dela para que ela viesse buscar ele mais e para que ela viesse entregar o seu filho ao sacerdote ali. Para quê? Para que ele viesse ser profeta, para que ele viesse ser usado por Deus. Porque se ele pegasse, fizesse como ele tinha feito com Penina, dado os filhos à vontade, Ana ia pegar o seu filho e ia dar no templo, Tá. ia dar a ele, ela não ia Não. fazer isso. Então, ó, tudo há um propósito debaixo do céu. Então, teve propósito de Deus aqui, na vida de Ana, na vida da gente, né? Às vezes a gente acha que tá demorando, que não vai chegar, porque é desse jeito, mas tudo tem um propósito. E a gente tem que aceitar, né? Esse propósito de Deus na vida da gente. Às vezes é difícil,
mas a gente tem que aceitar para a gente cumprir. E Deus também cumprir as promessas que Ele tem na vida da gente, né? Amém. Eu vou ficar agora só ouvindo, tá, irmãos? Que daqui a pouco eu vou estar saindo. Mas eu estou aqui ouvindo os irmãos. Deus abençoe. Amém. E ver esse capítulo é forte, né? E é engraçado porque a gente vê aqui os dois irmãos que nasceram aqui no ventre, um nasceu segurando o pé do outro, né? E a promessa ali falando que o mais velho ia servir o mais novo. Mostra também o amor ali, como o Somário falou, né? Que Jacó dava mais preferência para Esaú, por ser um caçador, né? Por ser um filho mais, provavelmente mais másculo ali, que vivia mais no campo ali, caçando, né? E e Jacó era um menino Rebeca, mais caseiro, né? Ficava mais próximo da mãe ali. E a mãe, com certeza, no coração da mãe, ela sentia uma necessidade de estar protegendo o filho mais, né? Que era desprezado pelo pai ali, né? E aí a gente vê, a gente não, como que Deus prepara as coisas, né? Porque no final das contas, Jacó acaba ficando com né, primogenitura de Esaú, né? Porque Esaú estava com fome e mostra aqui que Esaú ele não deu valor, né, para aquilo que realmente Deus tinha concedido a ele, né? Talvez por uma impulsividade ali, né? Pelo cansaço dele ali, ele foi. né, Mas isso aqui já estava escrito, né? Já dizia, né? Que seria feito, né? E o maior serviria o menor, né? A palavra de Deus se cumprindo, né? Se cumprindo. Às vezes a gente vê muita gente, vê muitos personagens da Bíblia, né? Fulano isso, fulano aquilo. Tava escrito, né? Como o cara vai fazer o contrário? Se estava escrito, né? Deus falou, né? Amém. Ô, Fábio, eu acho que você está certo. O que está escrito vai se cumprir. O que Deus falou vai se cumprir. Se a gente quer ou não, vai se cumprir. Então, quando ele falou, cumpriria. Talvez a, a Raquel ficou com essa palavra na cabeça, mas porque, igual você falou, o pai favorecia um filho, a mãe favorecia outro filho. Eu não acredito que um amava mais o outro do que. Porque para uma mãe não é possível. Eu não sei se para um pai é possível. Mas para uma mãe não é possível amar um mais que o outro. Mas é possível ela ter mais cuidado com um do que com o outro. Porque muitas das vezes um filho, você acha que ele precisa mais da sua ajuda do que um outro. E isso, aos olhos humanos, parece ser que você ama mais um do que o outro, por isso você cuida mais desse um. Mas não é verdade. Porque quando você tem uma criança que ela se sai bem em tudo e a outra que está ali, stock, em quase tudo, você vai ficar cuidando dos dois da same forma? Não vai. Você não cuida do mesmo jeito. Porque não tem como um necessita mais cuidado do que o outro. Para mim não é amor, não é que você ama um mais que um outro, é a necessidade. E o pai identificava com Esaú porque Esaú ia lá no campo com o pai, trabalhava, entendeu? Era saído. E o outro ficou em casa com a mãe. Então a mãe se apegou ao que estava aqui. Eu digo isso por causa que assim, nós viemos para cá, minha família, e ficou uma irmã lá com a minha mãe. Minha mãe é super apegada com essa irmã. Apesar dessa irmã não demonstrar para minha mãe tanto amor quanto ela acha que os daqui demonstra, mas ela é super apegada com aquela. Por quê? Porque é a que sobrou para ela, é a que ficou com ela, é a que convive com ela. Então, o Jacó convivia com a mãe se apegou a ele mais. E o Esaú convivia mais com o pai. Tipo, o Esaú passava o dia com o pai, o Jacó com a mãe. Então, você se apega mais. Então, o que que a mãe fez? Por ela
ser apegada àquele um, ela fez com que aquele um que ela achava que ele jamais teria futuro, porque não fazia nada, só ficava dentro de casa, ela tinha que preocupar para ele ter. Então ela tramou tudo, entendeu? Mas não é que ela tramou tudo, é que já estava escrito que seria. Ela só tentou ajudar para acontecer, e então, no caso dela, ela já sabia que o menor, o maior serviria o menor. Então ela acho que tentou fazer as coisas antecipar, mas de qualquer forma, ainda assim, ficou como Deus tinha planejado, entendeu? Mas no caso que uma mãe ama um filho mais que o outro, pode ser que tem casos assim, mas eu não acredito que é assim, entendeu? Pode até ser, sabe, o Ruth, mas se a gente for ler a palavra aqui, no versículo 32, e disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Quer dizer, ele não deu valor. Para que me servirá a progenitura? E o que é a progenitura? É receber a bênção. O pai iria abençoar ele, porque ele é o primogênito, mas ele Eu não deu acho, valor. eu acho isso também, seu Mário. Mesmo que ele andava com o pai, ele não deu valor, mas talvez igual o Fábio falou. Ele estava tão cansado aquele dia, entendeu? E quando as pessoas estão tramando contra, o cão também ajuda, entendeu? Fez ele ficar mais cansado ainda, entendeu? Mas, Para ele não prestar atenção no que ele tinha que era bom. Isso acontece com a gente também, Samara. Às vezes a gente tem aquela benção sobre a vida da gente, e mais você tá tão sobrecarregado de coisas, de problema, de luta, de isso, de aquilo, de até dor físicas, igual ele veio, cansado, que você fala, quer saber só hoje, não tô nem aí, deixa as coisas ser, entendeu? Aí quando você faz isso, você tira a sua proteção, que você não deveria tirar, igual eu falei, o cão vai e toma conta, entendeu? Mas por quê? Porque você achou que era só hoje. E a Bíblia diz, fala, vigiai todos os dias. E aí você acha que um dia você pode relaxar. Você não pode. Você é um soldado. Se você vigiar, você deixar de vigiar, um dia você ganha uma bala na cabeça e já era. Entendeu? Então é o que aconteceu com Isaú. Ele não vigiou aquele dia, ele ganhou o que ele ganhou. Ele perdeu o que ele tinha. E muitas vezes isso acontece com a gente. E aí ficamos correndo atrás, atrás, entendeu? Mas já perdemos. é verdade. A Concordo com única você. coisa boa hoje é que Deus tem misericórdia de nós e nos dá uma outra chance, né? Esaú teve também outras chances de ser próspero, ele foi até muito próspero para frente, a gente vai ver. Mas, infelizmente, ele não foi o que ganhou a benção do pai mais. Entendeu? Deus ainda Sim, abençoa, mas a gente não vigiar, perde a benção maior, a maior. é verdade. Nesse E ponto de vista, você está corretamente certa. agora imagina, né? Tanto Esaú como Isaac, eles devem ter ouvido, né, a história do vô, né? De quem era Abraão, né? Das promessas que Abraão recebeu, né? Sim, Do pai ali, tudo, né? Então essa primogenitura aqui, ela tinha um peso, né? Não sei, né? Não sei o a que Bíblia, não significava sei para onde eles que é, ali mas na eu vou época, né? procurar. A Bíblia relata que aquele que recebe a herança antes do tempo também não é abençoado. Sabia? Tem essa também. Vou procurar aqui, vou ver isso daí. Essa, mano. É. Mas, é, bom, a gente, é que a gente, Você pode eu, reparar no caso eu fico com esse daquele lado filho da que. Ruth aí, a gente tem um olhar misericordioso com Esaú, porque lá em acho que é Ezequiel que fala, né? Não sejamos extremamente justos, né? Porque a gente fica julgando ele aqui, quem é a gente, É, né?
Que a gente mesmo, né? Quão dependente nós somos da misericórdia de Deus, né? Então, era uma promessa e foi cumprida, amém, né? Mas tem muito ensinamento aqui sobre vigilância, sobre muitas coisas aqui realmente que a Ruth falou aí também. A gente estar atento aqui, né? E fala em Romanos, Romanos 9, 10, 12. Esse final de semana mesmo, aconteceu uma coisa comigo, Samara, que depois eu fiquei encucado, rapaz. Porque a Ruth sabe lá do treinamento, lá a Ruth tava fazendo treinamento, e chega no final do treinamento, durante o treinamento a gente tem uma página lá que a gente escreve cruz. E tudo que a gente vai ouvindo durante o curso que a gente não concorda, a gente escreve nela. E tem uma prática lá no final que você já tá super exausto ali, não sei o que e tal, e ele falou, agora arranca aquela página da cruz lá, junta as outras folhas e rasga tudo. E aí depois eu fiquei encucado, rapaz. Falei, como assim? Eu fui rasgar a minha cruz? Não pode. A cruz é pra gente carregar, né? Pra gente jogar fora, né? Que aí a gente vê, né? Falou, como que se eu for extremamente, né, justo aqui, eu não teria a oportunidade da segunda chance, né? Eu só depende da misericórdia de Deus para poder estar aqui, porque, né, se eu fosse realmente justo, não, você rasgou sua cruz, então sua chance já foi, tchau, né? Agora vem o próximo. Então é só pela misericórdia de Deus mesmo para a gente poder, né, aceitar os nossos erros, né, pedir perdão, né, pedir discernimento a Deus, né, revelação para aquilo que Ele, né, para aquilo que Ele tem para nós, dos aprendizados, das nossas experiências que a gente vai vivendo ao longo da vida, né, e que a gente possa evoluir e aprender com tudo isso, né. Mas não é fácil não, porque se a gente tivesse uma chance só, a gente já tinha partido há muito tempo, né. Só Deus mesmo. Eu vi aqui uma coisa interessante aqui, amados. Eu vou passar para vocês. Diz assim, lá em Romanos, capítulo 9, fala assim, ó, a liberdade absoluta da graça de Deus. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamado a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara e ela terá um filho. Então, não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu, deu um de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Hã? Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça na parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque diz a Escritura: a Faraó, para não mesmo te levantei para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer endurecer e a quem quer. Diz-me, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade?
Pois o homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Quer dizer, Deus, irmão, Deus está no controle de todas as coisas, ele faz do jeito que ele quer, como ele quer. Então, tudo são desígnios de Deus. Nós simplesmente iremos cumprir o que está determinado. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para a glória já antes preparou. Então são mistérios, amados, mistérios que não nos cabe tentar decifrar, né? Seguir em frente, olhar somente para Jesus, porque ele é o autor e consumador da fé. Ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E ninguém, ele fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho, amados. Jesus é o caminho. Ninguém vem ao Pai. Está escrito e eu creio nisso. Por isso, amados, nós estamos aqui. A Bíblia é uma bênção para mim. Eu cada vez fico mais fascinado aqui, cada vez me empenho mais. Ontem foi dia de levar a palavra lá para os meninos da Casa de Recuperação. Levei uma palavra maravilhosa para eles. Eles entenderam. Foi significante, porque Deus ele escolhe um povo para ele. Ele escolhe um povo, é Deus quem escolhe. E Deus nos dá o mandamento, nos dá as determinações, o caminho que nós devemos seguir para sermos abençoados. Deus, olha, é fantástico. Bastamos ser obedientes. Meditar aqui todos os dias é estar vigilante. Meditar aqui todos os dias é estar vigilante. É por isso que eu estou aqui. Porque eu quero aprender cada vez mais. Eu quero lembrar das coisas que já me foi ensinado, porque às vezes nós temos a tendência de esquecer. Quero estar aqui todo dia, refletindo e aprendendo cada vez mais. É muito bom mesmo. A palavra que eu levei para eles ontem não tem nada a ver com o que estava aqui, né? Foi lá em Deuteronômio, capítulo 6, as promessas de Deus para o povo dele. Porque Deus fala para mim e para você, sabe, Fábio? Ele coloca a gente num poço que você não cavou, numa casa que você não construiu, numa cidade que você nunca viveu, onde está tudo pronto para você. Deus prepara para o povo dele tudo isso aí. Vou te levar para um lugar onde você nunca foi. Vou te dar uma casa que você não construiu, vou te colocar num poço que você não cavou, você vai beber da água de um poço que você não cavou. Então, Deus prepara tudo para nós. Eu até contei um testemunho de um rapaz que trabalhou aqui na minha chácara, quando eu fiz negócio com o projeto para moradores de rua, que eles vieram construir aqui, até contei para você essa benção. E dentre esses rapazes que aqui estavam, tinha um que era morador de rua que mal sabia o sobrenome dele. Viveu a vida inteira na rua, abandonado, catando papelão, e um dia ele foi resgatado por esse projeto. E ele já estava ali há algum tempo, e ficou mais de 5 anos ali naquele projeto,
e ele foi transferido aqui para Ribeirão Pires para ajudar a construir essa minha casa. E aqui, no período que ele esteve aqui, Fábio, veja bem, ele conheceu uma mulher que era viúva de um cidadão que trabalhou 40 anos, 30 e poucos anos na AGM e faleceu. E essa mulher ficou viúva e ela se engraçou aqui com esse rapaz, esse morador de rua, né? Até então já não era mais morador de rua, porque ele fazia parte do projeto. Mas você vê como é que é, né? O cara trabalhou a vida inteira na GM, aposentou, construiu casa, comprou carro, bens e morreu. E a mulher ficou viúva sozinha e conheceu esse rapaz, que era do projeto Pro Moradores de Rua, que nunca teve nada na vida, que viveu catando lixo a vida inteira e de repente se casaram. Esse rapaz hoje vive deitado na rede, desfrutando de tudo que aquele outro construiu. Por quê? Porque esse agora estava em Cristo Jesus, ele nasceu de novo, viveu, né? Então Deus tem preparado para os seus tudo de bom. Quando a pessoa é fiel para com Deus, quando a pessoa ama a Deus, quando a pessoa é obediente à palavra de Deus, Deus nos coloca nesses lugares e que ele promete aqui. Nós vamos chegar lá, nós vamos ver essa passagem. Então eu estava contando para os meninos ontem lá. Nosso Deus é um Deus provedor. Ele tem tudo preparado para mim e para você. Ele vai te colocar. Se você for fiel com ele, se você reconhecer Deus como o Senhor da sua vida, ele vai te colocar num lugar onde você vai beber água de um poço que você não cavou, vai te pôr numa casa que você não construiu, vai te pôr numa empresa como gerente que você nunca foi nada lá dentro. Deus é Deus. Vai te dar sabedoria, entendimento e vai fazer com que você cresça. Basta você ser fiel a ele. Basta você ser obediente e basta você cumprir com os mandamentos que hoje ele te ordena. Para você escrever nos umbrais da sua porta, para você, onde você estiver sentado com seu filho, você falar dos mandamentos de Deus, você falar de Deus para o seu filho, para o seu neto, para a sua família, para todos. Que Deus é Deus. E sem ele nada somos e nada podemos. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus espera de nós. E é isso que nós precisamos fazer. Amém? Amém, aleluia. Glória a Deus. Um testemunho maravilhoso. Esse homem deve ter um coração muito, muito bondoso. Muito. Deus deve amá-lo muito. Feliz por esse testemunho. Que bom. Com certeza. Benção. Que benção. Vamos orar? Vamos lá? Vamos orar. Fazer Eu orei oração. iniciando, se alguém quiser orar aí, Amém. está com Vou orar. oportunidade. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Senhor, toda honra, toda glória a Ti, Pai. Gratidão, Senhor, gratidão, Pai, pela Sua presença, Pai. Gratidão, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Seu perdão, pela Sua misericórdia, Pai, pelo Seu cuidado, Senhor. Obrigado, Pai, por cuidar de cada um de nós, Senhor. Cuidar, Pai, carregar no seu colo, Senhor, nos acariciar, Pai, nos proteger, Pai. Obrigado, Senhor, pela nossa família, Pai, pelo amor que a gente recebe todos os dias, Pai, de Ti, Senhor, das pessoas que a gente ama, Senhor. Obrigado, Pai, pelo seu carinho, Senhor. Que Tu continue, Pai, cuidando cada vez mais de nós, Senhor, nos protegendo, Pai, trazendo discernimento, Senhor, revelando nossos olhos, Pai, aquilo que a gente precisa ter compreensão, Pai, que nós possamos seguir, Pai, em obediência a Ti, Senhor. Nós possamos, Pai, seguir, Pai, te buscando cada vez mais, Pai, nos alimentando da Sua palavra, Senhor, nos alimentando do Seu amor, Pai, do amor, Pai, que a gente transborda no coração das pessoas, Pai, que nós possamos, Pai, ter um coração cada vez mais inclinado ao Espírito, Senhor, que nós possamos estar conectados contigo, Pai, a todo momento, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem derramado sobre nós, Pai. Continue conosco, Pai, no dia de hoje, Pai, nos protegendo, Pai, iluminando nossos caminhos, Senhor.
e protegendo, Pai, os nossos caminhos, Pai, trazendo discernimento, Pai, que nós possamos ser sal por onde nós passarmos, Senhor, e transbordar, Pai, o seu amor no coração das outras pessoas, Pai. Coloca o seu manto sagrado sobre nós, Pai, protegendo nossos familiares, a nossa casa, Senhor, colocando os seus anjos, Pai, dentro da nossa casa, Pai, nos acompanhando, Senhor, nos protegendo, Pai, batalhando por nós, Pai, batalhando com nós, Pai. Acompanhe conosco, Pai, esteja conosco, Pai, durante todo o dia, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Que o Senhor traga conforto, Pai, para o coração da dona Marinete, Senhor, o coração das famílias ali, Pai, dos familiares que perderam esse garoto, Senhor. Senhor, toque no coração deles, Pai, que eles possam ver o seu amor, Senhor Jesus Cristo. Traga, Pai, conforto para o coração deles, Pai, que eles possam entender, Pai, aquilo que o Senhor quer buscar para cada um deles, Senhor. Que eles tenham o coração inclinado, Pai, não à revolta, Senhor, mas ao amor, Senhor, ao perdão, à compreensão, Senhor, que eles possam receber, Pai, aquilo que o Senhor quer para cada um deles, meu Senhor. Obrigado, Pai, por tudo, Senhor. Proteja cada um de nós, Senhor. A Tamires, Senhor, a Ruth, Pai. Olhe pelo dia dela, Senhor, pela família dela, Senhor. Continue trabalhando, Pai, no coração do ex-marido dela, Senhor Jesus Cristo, para que ele possa encontrar o perdão, Senhor, a restauração, Pai. Restaura ele, Pai, emocionalmente, espiritualmente, Senhor, fisicamente, Pai. Cuida dele, Senhor. Cuida da família dela, Pai. Olhe por todos, Pai, pelo James, pelo Jurandir, Senhor, pela dona Lucinha, Pai, na caminhada dela, Senhor, proteja, Pai, esteja ali guardando, Pai, a irmã ali, Senhor, proteja todos nós, Senhor. Te agradeço, Pai, por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando, para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.